Olá, mulher, seja muito bem-vinda à nossa jornada de 21 dias para destravar a sua vida. E hoje nós estamos começando o dia 11 e nós vamos falar sobre ansiedade e medo do futuro, como lidar com eles. A ansiedade e medo do futuro são sinais que a sua mente está tentando controlar aquilo que não é do seu controle, algo que não está nas suas mãos. O problema é que quanto mais você tenta antecipar, mais tensão é gerada dentro de você. O futuro é uma terra não habitada e só chega até ele vivendo o presente. Vamos para alguns pontos práticos para lidar com a ansiedade e com o medo do futuro. Primeiro ponto, você tem que trazer a sua mente para o agora, para o momento presente. Se você perceber que a sua mente está fixada no e se, né, pensando no que pode acontecer no futuro, você tem que trazer a sua mente para a realidade do presente. Você precisa respirar fundo, olhar ao seu redor e se ancorar naquilo que está acontecendo hoje. Segunda ação prática para lidar com a ansiedade e medo do futuro. Comece a questionar os seus pensamentos. Nem tudo o que você pensa é verdade. E muitos dos nossos pensamentos que temos que geram ansiedade, medo do futuro, são suposições. Você começa a sofrer por antecipação. E muitas das suposições que você pensa e que gera essa ansiedade no seu coração, a maior parte delas nunca vai acontecer. Terceira ação para combater ou para lidar com a ansiedade e medo do futuro é focar naquilo que está sob o seu controle. Hoje, o que compete a você fazer? As ações de hoje constroem o futuro de amanhã. Então, você precisa planejar o seu hoje e fazer aquilo que compete a você fazer. E você precisa entregar o resultado nas mãos de Deus. A quarta ação é a palavra de Deus como antídoto para a ansiedade. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, a palavra de Deus é direta, dizendo que não é para a gente ficar ansioso por coisa alguma, mas antes colocar todas as nossas petições, tudo aquilo que está no nosso coração diante de Deus, e tudo que é bom, puro, justo e honesto, isso é que a gente tem que pensar. Temos que trabalhar nesses pensamentos. A palavra de Deus é o antídoto para a ansiedade. E a quinta ação é pequenas doses de futuro controlado. É claro que a gente não tem que ignorar o nosso amanhã. A gente precisa fazer planos, mas em blocos realistas. Pensar no tudo de uma vez vai te paralisar. Então, divida pequenos passos. Claro que você pode se antecipar, mas não tentar controlar o seu amanhã. Pense nas ações que você precisa fazer hoje, né, prospectando como que vai ser o seu futuro, dentro de blocos, como eu disse, em situações realistas. A ansiedade é excesso de futuro, a culpa é excesso de passado. E a gente tem que encontrar o quê? Um equilíbrio. O equilíbrio é fé, mas a presença no agora. A Bíblia, ela fala muito sobre essa questão da ansiedade. E você sabia que a ansiedade é desobediência? Exatamente. A Bíblia trata a ansiedade e o medo do futuro de forma muito pontual, muito direta. Ela é muito específica e existem textos falando exatamente sobre isso. Como eu disse, a palavra de Deus é o antídoto para a ansiedade, porque a palavra de Deus aponta que nós devemos confiar em Deus e parar com o medo do amanhã. Então, eu vou compartilhar com você alguns versículos e anota aí no seu caderno para você se lembrar. E toda vez que a ansiedade, o medo do futuro chegar, você vai se lembrar do antídoto da palavra de Deus. Primeiro antídoto, a confiança em Deus tira o peso da ansiedade. Vamos reforçar aqui Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia não diz para a gente ignorar os nossos problemas, mas a Bíblia fala para nós entregarmos a Deus com uma atitude de gratidão. O segundo ponto é que o amanhã pertence a Deus. E a Bíblia, lá em Mateus 6,34, fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O foco é o presente. Planejar é certo, mas viver ansiosa pelo futuro é desobedecer o princípio de confiar em Deus. Terceiro ponto, Deus sustenta aqueles que confiam nele. Salmo 55, 22 fala assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A entrega não é passividade. Entregar a Deus não é uma atitude passiva. É reconhecer que você não controla tudo e que você confia em Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Quarto ponto, o medo não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo excessivo gera ansiedade paralisante. E isso não é de Deus. São sinais de que nós precisamos realinhar a nossa fé. Então, em resumo, a Bíblia ela não promete que a gente não vai ter problema. Ela não nos promete um futuro fácil, mas ela oferece um caminho de paz, um caminho de segurança para quem confia e entrega cada passo a Deus. Então, dessa vez, nós vamos ter duas ferramentas que vão vir como anexo para esse dia. O primeiro vai ser um guia diário para lidar com a ansiedade e o medo do futuro. Eu vou deixar para vocês um PDF que vai falar como vai ser a nossa ação de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. E o que a gente vai fazer para poder nós aprendermos a lidar com a nossa ansiedade naquele dia, né? Vai ter ali práticas de oração, práticas de meditação, práticas de ações que vão ajudar a gente a lidar com a ansiedade. E nós vamos estar trabalhando tudo aquilo que nós aprendemos até aqui também. E para isso, nós vamos continuar nos aprofundando nesse entendimento do que é a ansiedade. A ansiedade, ela não é só preocupação da nossa mente, da nossa cabeça. E ela tem também efeitos físicos muito claros no nosso organismo. O nosso corpo, ele acaba sofrendo as consequências da nossa ansiedade. Por quê? Quando nós estamos ansiosos, é como se o nosso corpo tivesse em um estado de alerta constante. E isso alerta o sistema natural do nosso organismo, que é o famoso sistema simpático, que prepara você para lutar ou para fugir. E se você mantém esse sistema em alerta ligado por muito tempo, eu vou te mostrar quais são as consequências que vai vir no nosso corpo físico. Primeiramente, o nosso sistema cardiovascular fica sobrecarregado. A ansiedade aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta a pressão arterial, e essa exposição prolongada pode contribuir para a hipertensão, arritmias e até maior risco de infarto. Pode afetar o nosso sistema digestivo. Os nervos do estômago e do intestino são sensíveis ao estresse. Não sei se você já ouviu falar, mas existe realmente um conhecimento científico de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Uma vez que a ansiedade ela vem, né, nos nossos pensamentos, os nervos do nosso estômago, do nosso intestino vão sofrer com esse estresse também. Isso pode causar náuseas, dor abdominal, diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável, gastrite, úlcera. O sistema imunológico também fica enfraquecido. Por quê? Porque o cortisol
cronicamente elevado, que é o hormônio do estresse, diminui a nossa capacidade de combater as infecções, né? E vem também as inflamações crônicas, elas podem aumentar. E o sistema nervoso central, a memória, a concentração, elas vão ficar prejudicadas por causa da ansiedade. E a gente vai ter maior predisposição para a depressão e outros transtornos mentais se nós não controlarmos a nossa ansiedade. Em resumo, então, a ansiedade prolongada é como deixar o corpo em alerta 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é natural, sim, sentir medo, sentir preocupação, mas quando isso vira rotina, o corpo acaba se desgastando. Coração, intestino, os músculos, o cérebro pagam preço. Aquela tensão. Existem vários sintomas por causa da ansiedade. Do ponto de vista bíblico, isso também mostra que entregar os nossos medos a Deus não é só espiritual, é questão de saúde física, é questão de saúde mental. Por isso que lá em Filipenses 4, 6 e 7 fala que a paz de Deus é que guarda o nosso coração e a nossa mente. E isso vai refletir diretamente no nosso corpo. A paz de Deus que vai vir guardando o nosso coração e a nossa mente, a paz de Deus vai diminuir o cortisol, vai diminuir a tensão. Eu vou deixar para vocês também um protocolo prático anti-ansiedade. Como que você vai fazer ações para que o seu corpo responda com a com um antídoto para a ansiedade. O que você precisa fazer para amenizar os efeitos da ansiedade no seu corpo? Esse protocolo vai combinar mente, corpo e espírito, né? Nós vamos praticar respiração, porque respirar desacelera o sistema nervoso, aprender como usar os músculos, como relaxar os músculos para liberar a tensão física e a meditação bíblica para acalmar a mente, fortalecer a fé. E nós vamos criar um diário de entrega. Esse protocolo anti-estresse vai ajudar você a começar a contribuir também no seu corpo físico para melhorar todos esses sintomas. E agora eu quero compartilhar com vocês uma história onde a ansiedade fez com que uma personagem bíblica recebesse menos do que ela poderia ter recebido das mãos do Senhor. É a história de Marta e Maria, que está escrito lá em Lucas 10, de 38 a 42. A Marta, ela estava muito ansiosa, ela estava sobrecarregada com muitos afazeres de casa. Ela estava preocupada em fazer o melhor para o Senhor, mas ela estava tensa, querendo fazer coisas para o Senhor, enquanto Maria tinha escolhido ficar ali aos pés do Senhor, ouvindo e confiando. E o fato até de Maria ter sentado, de não ter feito aquilo que Marta esperava que fosse feito, gerou mais tensão, mais ansiedade ainda na Marta. E ela reclamou, dizendo que a Maria não ajudava. E sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E o que a gente pode aprender com essa lição da Marta e da Maria? A ansiedade, ela surge quando nós tentamos controlar tudo sozinhas, mesmo em coisas que dependem de Deus. E a consequência da ansiedade de Marta foi perder a paz e se distrair daquilo que realmente importava. A Maria nos mostra o caminho, a confiança, a presença e prioridade na relação com Deus. Outro exemplo é Elias. Elias, ele foi um grande profeta e depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, essa história você pode acompanhar lá em 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 18. O profeta Elias, depois daquela grande vitória, mesmo sendo um profeta poderoso usado por Deus, ele se sentiu ansioso, com medo e desanimado, porque Jezabel ameaçou matar ele. E aí ele fugiu para o deserto e pediu para morrer.
Sabe como que foi que Deus lidou com a ansiedade e com o medo e com essa depressão de Elias? Deus não repreendeu ele por ele sentir medo, mas cuidou dele. Deu comida, descanso e uma voz suave que renovou a sua coragem. E a lição que a gente tem na história de Elias é que até os mais fortes enfrentam ansiedade, mas Deus oferece reabastecimento, direção e não julgamento. Então, essas histórias nos mostram que a ansiedade em si não é pecado, mas é um sinal que nós precisamos realinhar o nosso coração e confiar em Deus. A ansiedade ela vai consumir a nossa energia, vai tirar o nosso foco, vai tirar a nossa paz. Mas existe um caminho bíblico de entrega e confiança que produz descanso real para a nossa vida. Então, nós chegamos hoje ao fim dessa reflexão, mas eu quero que você saia daqui com uma certeza. Ansiedade e medo do futuro não são sentenças, mas são sinais de que nós precisamos entregar as nossas preocupações a Deus e focar no que realmente nós podemos fazer hoje. A Bíblia ela nos ensina que o amanhã pertence ao Senhor e que a nossa paz não depende de controlar tudo, mas de confiar e em obedecer. Não se esqueça de Filipenses 4, versículos 6 e 7, porque esse versículo nos lembra que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus em oração com ação de graças. A ação de graças, durante a petição, ela vem da certeza de que Deus já está operando em nosso favor. E então a paz de Deus vai guardar a nossa mente, vai guardar o nosso coração. Então, escolha como Maria. Sente-se aos pés de Jesus. Entregue suas cargas. Confie. Viva o presente. Transforme a sua preocupação em uma ação consciente, uma ação de gratidão, uma ação de fé. E a ansiedade só perde força quando Deus passa a ser o centro do nosso hoje. Que cada uma de vocês, possa encerrar esse dia de reflexão com a certeza de que Deus é com você para te ajudar a enfrentar os seus desafios, com paz no coração e confiança de que Deus prepara um futuro e tudo está no controle das mãos do Senhor. Como diz lá em Jeremias 29:11, eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus abençoe e até o próximo estudo.